Tá, então a aula de hoje vai ser um exemplo do fechamento de uma poligonal. Na nossa aula de topografia passada, nós vimos um pouco, né, desse passo a passo, mas esse passo a passo acaba ficando um pouco abstrato se a gente não aplicar. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer o exemplo de uma poligonal bem bonitinha para a gente fechar, tá? Então, o objetivo é resolver essa poligonal e aprofundar e sedimentar esses conhecimentos que a gente veio absorvendo nas aulas passadas. Tá? Então, não tem nem muito o que discutir sobre o que é que vai ser a estrutura da aula hoje, que vai ser esse único exemplo. Vai ser só, por enquanto, a planimetria e um exemplo de fechamento de uma poligonal simples. Tá? Então, eu trouxe aqui. É pedido o fechamento de uma poligonal da classe 5P e tipo 1P. Ok? Cujo levantamento foi realizado com teodolito classe 1. Os ângulos medidos foram os ângulos externos. Os ângulos externos, esses aqui, né, pessoal? Pegando todo esse ângulo externo e não aquele ângulo externo que a gente está acostumado da matemática, que seria apenas o prolongamento, do prolongamento até o lado seguinte. Então, o ângulo externo foi esse ângulo total aqui, que foi medido em cada um desses lados aqui, tá? Então, como a gente viu na aula passada, o passo a passo do fechamento de uma poligonal vai consistir na determinação das coordenadas do ponto de partida, determinação da orientação da poligonal, isso que está relacionado ao azimuth inicial, cálculo do erro de fechamento angular, distribuição do erro de fechamento angular, cálculo dos azimuths, cálculo das coordenadas parciais, cálculo do erro de fechamento linear e cálculo das coordenadas corrigidas. Esse é o passo final que a gente vai ter, né, para calcular os dados e jogar isso aqui num plano, né, para que a gente possa desenhar e ter aqui o formato da nossa poligonal. Então tá. O primeiro passo, né, antes disso, para que a gente possa fazer o fechamento dessa poligonal, nós temos que ter esses ângulos e essas distâncias medidas em campo. Como a gente não pode fazer isso agora, não está tendo a disciplina em campo, então eu já trouxe aqui alguns dados. Nós vamos utilizar aqui um ponto de partida, é uma tabelinha aqui com pontos de partida, direção, ângulo horizontal medido, aqui o ângulo externo, vou colocar só AE, e a distância. Tá? Essa direção que vai informar que eu estou parado no ponto OPP, né, que seria a nossa origem, vamos colocar aqui o ponto 0, né? E estou visando o ponto 1. Parei aqui, ponto 0, visei o ponto 1. Então, eu medi a distância. Depois, parei aqui no ponto 1, visei o ponto 2, medi aqui esse ângulo e essa distância do 1 para o 2 e por assim vai, tá? Por que que aqui eu não tenho um ângulo horizontal para esse ponto 0? Porque desse alinhamento 0, 1. Porque esse alinhamento 0, 1 vai estar relacionado ao nosso azimuth. Tá? Ele não vai ser o ângulo externo que a gente está medindo, mas sim o azimuth desse alinhamento. Tá? Para que a gente tenha a direção correta. Porque se eu só pegasse os ângulos externos aqui, eu poderia rotacionar livremente essa poligonal que ela ia atender todas essas outras condições. Ok, então a partir dessa tabela, que a gente vai ter os ângulos, distâncias e direções, nós vamos começar o nosso fechamento da poligonal. Primeiro passo vai ser determinar as coordenadas do ponto de partida. Para facilitar,
nós vamos escolher aqui que as coordenadas do nosso ponto de partida vão ser 0 e 0, tá? X é 0 e Y, deixa eu só afastar isso um pouco mais para cima. Coordenadas do ponto de partida, X é 0 e Y é 0. Por que eu vou fazer isso? Só para tomar como base, né, para que a gente possa fazer e mostrar para vocês que alguns valores aqui podem ser negativos e não tem problema, mas no geral, essa coordenada do ponto de partida a gente iria conhecer por um GPS que ia colocar lá para saber as coordenadas desse ponto, ou porque a gente está pegando já essas coordenadas a partir de um marco geográfico de coordenadas conhecidas. Mas no caso, nós vamos começar aqui com as coordenadas do ponto 0 iguais a 0, 0. Ok? Nosso segundo passo, orientação da poligonal. A orientação da poligonal, como falei para vocês, ela está relacionada a esse primeiro alinhamento aqui, que a gente não mediu o ângulo externo, porque não tinha um ponto de ré, então a gente mede apenas o azimuth dele, tá? O ponto 0 para o ponto 1. Para o nosso exemplo, nós vamos usar o azimuth igual a 45 graus. Beleza? Então quer dizer que eu peguei, estacionei meu teodolito aqui no ponto 0, mirei para o meu norte e depois girei ele até a minha vante, que seria o ponto 1. Com isso eu peguei o nosso azimuth, o azimuth inicial ser 45 graus. Tá? Agora, como é que a gente vai calcular o erro de fechamento angular? Se vocês lembrarem da aula passada e das outras aulas, o erro angular ele vai ser dado a partir do somatório de todos esses ângulos aqui. Pode ser dos ângulos externos ou dos ângulos internos da nossa poligonal. Como nós medimos os ângulos externos, nós vamos utilizar então o somatório desses ângulos externos para calcular esse erro. Então, eu diria que a poligonal não teria erro de fechamento angular se quando eu somasse cada um desses ângulos aqui externos, eu obtivesse exatamente essa soma teórica que é dada por essa equação, que é SE, a soma dos ângulos externos, é igual a 180, e multiplica N, onde N é o número de vértices, mais 2, tá? Então, quem é que é o nosso somatório de ângulos externos aqui? Vamos trazer para cá. Somatório de ângulos externos vai ser N, quantos pontos que nós temos na nossa poligonal? 5 pontos, né? 0, 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, nós temos 5 pontos na nossa poligonal. Ok? Então, esses 5 pontos quer dizer que eu vou ter aqui que o meu somatório teórico tem que ser 180, que multiplica 5 mais 2. E isso vai ser igual a 180 que multiplica 5 mais 2 é 7, né? Então, vai dar 1260 graus. Tá. E isso eu tenho que comparar com a soma dos ângulos que eu medi. Vamos voltar aqui para calcular, então, a soma desses ângulos horizontais aqui. Vocês lembram como é que faz a soma desses ângulos em graus, minutos, segundos? Sim, eu vou assumir que sim, né? A gente vai pegar, somar grau com grau, minuto com minuto, segundo com segundo. Então, vamos começar aqui com os minutos, tá? Lembrando que cada 60 minutos corresponde a 1 grau. Se a gente tivesse segundos também, cada 60 segundos corresponde a 1 minuto.
Então, a gente começa sempre da unidade menor. Então, vamos fazer esse somatório aqui. 32 mais 54 mais 0,6 mais 0,7 mais 19. Deu 118 segundos. Minutos, desculpa. Eu vou somar logo os graus e depois a gente converte tudo aqui para uma unidade só, tá? O que tiver passado. Então, os graus vai ser 215 mais 288 mais 287 mais 142 mais 326. 1258 graus. Quando a gente converter isso aqui para graus, né, 118 minutos, a gente vai subtrair 60, né? Então vai ficar 58 minutos. E esse 1 minuto que eu subtraí aqui, esses 60 minutos eu vou somar como 1 grau aqui. Então ficou 1259 graus e 58 minutos. Opa, a gente já consegue ver que tem um erro angular aí, né? O meu somatório teórico era para estar 1260 e o meu somatório dos ângulos, somatório dos meus ângulos externos aqui, deu 1259 graus e 58 minutos. Então, como é que a gente calcula esse erro? O erro vai ser o somatório dos ângulos. O somatório dos ângulos medidos menos o somatório teórico. Então, vamos lá, quanto é que vai ser esse erro aqui? Então, o meu erro angular vai ser esse 1259 graus e 58 minutos subtraído de 1260. Com isso, eu vou encontrar que o erro da minha medição foi de 2 minutos, né? Ou 120 segundos. 120 segundos, que é 2 vezes 60, né? Porque 1 minuto tem 60 segundos. Tá. Agora a gente, para saber se esse erro está dentro do que a gente pode ter ou está fora, nós precisamos. Eu tinha deixado espaço aqui. A gente precisa saber quanto é que é o meu erro tolerável para a minha poligonal. E como é que a gente vai fazer isso? A partir da nossa NBR 13133, a gente tem que procurar então a tabela que vai trazer aqui, que nós sabemos que o nosso erro angular ele tem que ser menor ou igual a um A mais B que multiplica a raiz de N, onde N é a quantidade. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei não. Opa. Onde N é a quantidade de vértices, né? Então, o meu erro é tolerável, que aqui chama de T de alfa, né? Deixa eu colocar aqui T de alfa para a gente não confundir. Meu erro tolerável, ele vai ser isso. Na norma, a gente consegue ver que o A para poligonais do tipo... Qual é a nossa poligonal de que tipo? Classe 5P, tipo 1. Para as poligonais do tipo 1, os valores de A e C são iguais a zero, tá? Então, cadê aqui? Aqui. Aqui no caso é A e B, porque isso aqui é o erro do fechamento angular. Deixa eu ver aqui, eu abri, tá aqui. Tá aqui, eu não deixei a equação aqui, ok. Tá? O erro a tolerância angular, então, vai ser, já que o A é zero, nós precisamos, então,
do B. O nosso B para poligonal do classe 5 vai ser 180 segundos. 180 segundos, que multiplica a raiz de 5, né? Que são 5 vértices. Então, com isso, a gente vai ter que nossa tolerância vai ser raiz de 5, né? Ó, raiz de 5, que multiplica 180. 180, então, vai dar que o nosso erro tolerável é 402 segundos. Ou seja, o nosso erro angular de medição foi menor do que a nossa tolerância dos ângulos. Então, tá ok, né? O que é que isso quer dizer, então? Que a gente pode continuar com o nosso fechamento da poligonal. Caso o erro angular fosse maior do que essa tolerância, a gente teria que descartar o nosso levantamento e fazer um novo levantamento, porque quer dizer que o erro foi tão grande que eu não posso corrigir, que se eu corrigir, eu vou estar muito distante da realidade. Então, como isso está ok, o nosso erro é 120 graus, ou 120 segundos, e ele está dentro da nossa tolerância, então a gente pode continuar. E qual seria o próximo passo? Então, o próximo passo vai ser calcular distribuir esse erro do fechamento angular. Isso aqui é do exemplo que eu trouxe para a aula, né, passada. Eu acabei não tirando. E como é que a gente faz, então, essa correção? Essa correção eu vou fazer o alfa corrigido, o ângulo corrigido, vai ser o ângulo que eu medi menos o erro encontrado. Esse erro distribuído, na verdade, né? Tá? Então, se eu tenho 5 vértices, eu vou colocar aqui um EA'. Se eu tenho 5 vértices, o meu erro distribuído para cada um desses vértices vai ser o erro que eu encontrei, 120 segundos, que eu vou distribuir nesses 5 vértices, nesses 5 ângulos. 120 dividido por 5 vai dar 24 segundos. Professor, mas isso é o melhor jeito de fazer isso? Creio que não. Por quê? Porque como esse erro foi relativamente pequeno, são 2 minutos ainda, ele está bem dentro da nossa tolerância, ao invés de corrigir em todos os ângulos, eu posso optar por corrigir em apenas 2 segmentos. E para isso, a gente vai escolher, então, os 2 segmentos de menor. Deixa eu ver, correção, verificação, correção. Os 2 segmentos de menor. Não dá certo, peraí, ainda, deixa eu ver. De menor distância. Quem são eles? Deixa eu fazer aqui, ver se eu consigo colar aqui em cima. Pronto, consegui. Quem são esses segmentos de menor distância? Vamos voltar aqui para o levantamento. A gente tem as menores distâncias aqui nesse segmento 3, 4 e no 4, 0, né? Eu vou, então, pegar esses dois aqui e corrigir. Então, é isso que eu faço aqui, tá? Eu peguei esses 2 segmentos, o segmento aqui eu coloquei ABCD, né? Mas seria 0, 1, 2, 3, 4. Então, foi isso que a gente viu, né? Seria o segmento que está quando eu coloco no 3 e no 4. Então, eu peguei esse 1 minuto e joguei aqui para corrigir esse ângulo apenas dessa visada 3, 4 e da 4, 0. Então, como é que eu fiz? Eu peguei aqui esses ângulos que eu não mexi, eu vou repetir, meu ângulo corrigido vai ser o mesmo, e nesses ângulos que eu estou corrigindo,
eu vou entrar com o sinal oposto, né? Então, se o sinal do meu erro for negativo, eu vou pegar um alfa menos esse erro, esse valor, sei lá, 2, por exemplo. Então, ficaria alfa mais 2. E quanto é que foi o nosso erro que a gente calculou? Foi 2 negativo, né? Desculpa, 2 negativo. Que ficou menos 1.259 graus e 58 segundos, minutos, subtraído de menos de 1.260, então vai ficar negativo esse erro. Então, já que o erro, e aqui a gente compara apenas o módulo, tá, pessoal, na tolerância, já que ele é negativo, na hora que eu passar aqui esse erro, ele vai vir o oposto, ele vai vir positivo. Então, eu vou somar essa correção ao ângulo. Por isso que esse ângulo de 287 graus e 6 minutos vai virar 287 graus e 7 minutos. E aqui é a mesma coisa. Esse 142 graus e 7 minutos vai somar mais um, que é o inverso do erro, né? Vai ficar 142 graus e 8 minutos. Eu aproveito aqui para mostrar para vocês que no Excel, quando você coloca seno e cosseno, ele lê o ângulo em radianos. Então, se vocês forem fazer esses cálculos no Excel, tem que lembrar de converter o ângulo para radianos, tá? Então, por isso, como eu fiz no Excel, eu trouxe aqui em radianos. Esses são os nossos ângulos corrigidos, então. Se a gente fizer uma verificação agora, somando cada um desses ângulos, a gente vai perceber agora que vai fechar os 1.260, né? Vamos fazer isso para a gente conferir. Então, vamos lá. Minutos e aqui os graus. Fechei. Opa. Então, vamos aqui. Vamos somar primeiro os minutos novamente. Agora eu tenho 32 minutos, que vai somar com 54, que vai somar com 7, vai somar com 8, vai somar com 19, e isso vai dar 120. É esse valor aqui, ó, 120. Isso aqui já é a soma. Então deu 120 minutos. Agora os ângulos. Vamos somar os ângulos de novo. 215 mais 288 mais 287 mais 142 mais 326. Isso continuou dando os 1.258. Ok. Mas 120 minutos não é igual a 2 graus, então a gente pode converter isso aqui para passar esses 2 graus para cá. Então fica 1.260, que é exatamente o nosso somatório dos ângulos externos. Então a nossa correção deu certo. Então, a gente conferiu, fez essa distribuição e deu certo a nossa correção. Até agora tudo ok? Sim, professor. Beleza. Tá. E depois que eu fiz a correção dos ângulos, qual que vai ser o nosso próximo passo? O nosso próximo passo vai ser, então, calcular os azimutes de cada um desses alinhamentos, tá? Porque é o azimute que vai auxiliar a gente no cálculo dessas coordenadas. Se a gente lembrar aqui, por exemplo, vou pegar esse triângulo que está sendo formado aqui. Tá? Na verdade, esse aqui de cima. O meu azimute vai ser esse ângulo aqui, né? A direção norte e o alinhamento. Eu vou ter um ΔX, um ΔY, uma diferença em Y e uma diferença em X aqui. Se a gente lembrar, quem é que vai ser essa distância aqui em X? E quem vai ser essa distância em Y? Em Y, esse ΔY vai ser igual a essa distância aqui medida. Isso aqui é da geometria que a gente já deve saber. Então, vamos dizer essa distância AB,
que multiplica, como é o cateto que está colado no ângulo, é o cosseno, né? Então, o cosseno do azimute. E o x vai ser o seno, a mesma coisa, só que ao invés do cosseno, esse é um x, x DAB, que multiplica o seno desse azimute. Tá? Isso aqui a gente vai ver mais para frente. E como é que eu calculo, então, qual vai ser o azimute de cada um desses pontos? Ah, é fácil. A gente vê que para o ângulo externo, que é o que a gente está medindo, o cálculo do azimute, nós temos essa expressão. O azimute desse ponto B, por exemplo, o azimute de B, do alinhamento BC, vai ser igual ao azimute de AB, AB, mais o ângulo externo que eu medi, menos 180. Tá certo? Então a gente vai começar da onde? Do primeiro azimute. A gente já conhece esse azimute inicial, né, que foi assumido aqui no começo como 45 graus. Então a gente vai aplicar aqui essa equação para calcular. Então vamos aqui. Vamos trazer. Deixa eu pegar para cá. Vou copiar também. Que fica mais fácil de mostrar para vocês, que se for escrevendo a gente vai demorar muito, muito tempo, tá? Então vamos lá. Eu tinha o meu azimute inicial, do nosso alinhamento inicial, que é 45 graus. E agora, para calcular o azimute do próximo ponto do alinhamento, vamos colocar aqui A, B, C. Quem é que seria esse alinhamento de BC? Seria esse ângulo aqui, né? O azimute do BC. Tá. Então a gente vai calcular a partir desse azimute aqui de 45 graus. A gente vai somar. Vamos calcular aqui embaixo. Azimute BC vai ser igual ao azimute anterior, que é 45 graus, mais o ângulo externo, que é o nosso ângulo externo, 215 graus, 32 minutos, 0 segundos, né? Não vou precisar colocar o zero, menos 180. Vamos ver se isso vai bater com esse valor aqui de 80 graus e 32 segundos. Então, eu fechei de novo. 45 graus, vamos somar primeiro os graus, né? 45 graus mais 215 graus menos 180 graus. Deu o quê? 80 graus. Minutos não tem nada para somar, então ficou 32 minutos. Quem é que seria agora o do CD? O azimute CD. Quem é que ele seria agora, né? Que seria esse valor daqui. Vai ser o azimute anterior. Aí agora a gente já pega o azimute de BC, que era 80 graus e 32 minutos. Vai somar o nosso ângulo externo aqui em C, 288 graus e 54 minutos, e subtrair de 180. E isso vai dar quanto? Vamos começar aqui com os graus. Então, vamos lá. 80 graus mais 288 menos 180. Deu 188 graus. E agora os minutos, não, 32 minutos, né? Mais 54 minutos. Isso deu 86 minutos. Aí só organizando aqui, né? Isso está somando desse jeito, mas se a gente fosse reorganizar, a gente tinha que transformar o que está excedendo aqui
em minutos e os 60 minutos transformar em 1 grau. Então, isso ficaria 189 graus e 86 menos 60 vai dar 26 minutos. E por aí a gente vai repetindo esse processo até encontrar todos os azimutes. Tá, beleza, eu encontrei os azimutes. Opa, ainda. Eu encontrei os azimutes. Os azimutes a gente não vai corrigir. A gente assume que, como já corrigimos os ângulos horizontais, eles estão corretos. Beleza? Porque a gente só mediu o primeiro azimuth e todos os outros são calculados a partir já de ângulos corrigidos. Então, o próximo passo é fazer isso que eu estava mostrando aqui para vocês. A gente transformar esses azimuths, né, utilizá-los para calcular as coordenadas dos pontos da frente. Tá? Então, vamos lá. A gente tem o XA, um YA que a gente conhece, que seria o 0, 0. E a gente quer calcular agora as coordenadas do nosso ponto B, aqui, que é XB, YB. Novamente, fazendo aqui esse triângulo, temos o azimuth, um delta Y e um delta X. Certo? Vocês concordam que XB vai ser igual a o XA mais esse delta X, né? XA mais delta X. Que vai ser isso mais essa diferença aqui. E o YB vai ser igual ao YA mais esse delta Y. Que vai ser essa diferença aqui de altura. Ok? E quem é que é o delta X e o delta Y? Isso a gente viu aqui anteriormente, né? Ó, esse aqui, já simplificando, o delta X vai ser essa distância, né? AB, que multiplica o seno de delta X. E o delta Y vai ser essa mesma distância. E como é o ângulo que está colado, o cateto que está colado ao azimuth, então é o cosseno, tá? Então é isso que a gente vai aplicar agora. A gente conhece as coordenadas parciais, né? A gente conhece as coordenadas do ponto 0, 0, né? Do ponto A. Ponto A. A gente conhece as coordenadas do ponto A, que são 0 e 0. Isso aqui já é conhecido. Isso aqui a gente já deu na questão. Então, a partir daquela equação do cálculo das coordenadas, nós vamos calcular agora as coordenadas de B, C, D e E. E de novo do A, para a gente encontrar o erro dessas coordenadas, tá? O erro dessas medições lineares. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer, então, primeiramente para calcular as coordenadas do ponto B. As coordenadas do ponto B em x, vamos lá, xb vai ser a coordenada do ponto A, né? Que é, ó, xa é 0, mais a distância entre A e B, que é a distância entre A e B, 56,57, que vai multiplicar o seno do azimuth que a gente calculou, que é 80 graus e 32 minutos, né? Ou 1,406 radianos. Seno de, vou colocar aqui 80 graus e 32 minutos. Quanto é que isso vai dar? Deixa eu fazer aqui. Então vamos... Ai, caramba. A gente quer o seno de 80 graus e 32 minutos, né? Que é
Deixa eu colocar aqui em radiano, que é mais 1,406 radianos. Só anotar aqui. Mais fácil de eu calcular aqui. Caramba. Que é 80. Ou então transformar isso aqui em tudo em graus, né? 32 minutos. Na calculadora a gente consegue fazer, né? Ou no Excel transformar direto. Tá, vamos assumir aqui, eu vou calcular direto aqui. O seno, que é mais fácil. Igual seno de 1,406, né? É isso? É isso, pessoal? Não, eu tenho que pegar, na verdade, o azimuth anterior. Eu tenho que pegar esse azimuth aqui, não esse azimuth aqui que eu estava olhando. Então a gente tem que pegar o azimuth aqui de 45 graus, que é o do anterior. Eu não estou somando a partir desse ponto para achar de B, então tenho que pegar do azimuth anterior, que é do ponto que eu já calculei, que eu já conheço. Então aqui não é 80 graus, aqui vai ser os 45 graus. Seno de 45 graus. Desculpa, pessoal. Tá? Então, voltando. Como eu estou calculando de B em relação ao de A, então eu tenho que pegar o azimuth de A, né? Certo? Não é para pegar o azimuth B, é o azimuth de A. Então, quando a gente fizer isso aqui, agora fica mais fácil de calcular aqui. Vamos lá, 45 graus. Então, vamos lá, 45 graus, seno de 45 graus, que vai multiplicar 56,57. Isso vai dar 40,001. 40,001 metros, né? Opa, bateu aqui, né? Então tá ok. Agora vamos fazer agora a mesma coisa para o YB, que é o Y, a gente vai partir do YA, que é 0, mais a distância de A para B, que é 56,57. Vai multiplicar o cosseno desse azimuth de A para B, que é o azimuth aqui, né? Que é a partir desse ponto, de A para B. Então, cosseno de 45 graus. Isso vai dar, agora voltando aqui, 45 graus, cosseno, e agora eu vou multiplicar por 56,57. 40,001. Isso tem que dar igual? Não, foi coincidência, tá? Então, 40,001 metros. E assim vai. A gente vai fazendo para cada um desses. Aí, para o XC, a gente vai pegar, então, a partir das coordenadas de B. Então, 40,001 mais a distância de B para C, 60,83, que multiplica o cosseno. Aí agora a gente usa o cosseno desse azimuth aqui, de B para C. Porque eu estou partindo de B para C, então tem que pegar esse ângulo aqui. Tá? Cosseno de B para C, do azimuth, vou colocar azimuth BC. Tá? E isso vai dar 100,003. E a gente já vai ver aqui que o YC, que vai a partir do YB, 40,001, mais essa mesma distância, né, de B para C, 60,83, que multiplica o seno, que era o seno, e que é o cosseno Y. O cosseno do azimuth, peraí, ainda, aqui é seno, e aqui é cosseno. Esse azimuth BC vai dar 50,006.
Vocês viram que já deu diferente, né? E continuando, a gente vai calculando para cada um deles até voltar para o ângulo A, para o ponto A, né? Daí a gente vê que tem uma diferença nas coordenadas. Eu conheço as coordenadas do ponto A e eu sei que elas são 0, 0. Mas na hora que eu fiz esse fechamento, a partir dos azimuths, que eu já assumo como sendo corretos, porque eu já corrigi os ângulos externos, e então eu fiz a partir do azimuth e das distâncias, eu vi que essa distância não bateu. Então, opa, eu tenho um erro na distância. Já que a minha coordenada de A era para ser 0, 0, e na verdade estou encontrando 0,023 e 0,057, então eu tenho que corrigir esse erro, tá? Corrigindo isso aqui, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que calcular esse erro do fechamento linear, né? Que vai ser, na verdade, o erro em x vai ser igual à coordenada conhecida, a coordenada que... eu coloquei aqui o espaço. Tá, a nossa coordenada... Cadê o erro? Fechamento linear. Vai ser o calculado, o x que eu calculei, né? Que seria esse 0,023 menos subtraído aqui da coordenada real que eu conheço. Como é zero, então o meu erro vai ser igual a essa coordenada que eu calculei no final. E aqui é a mesma coisa para o y, né? Vai ser EY, vai ser o 0,057, que foi o que a gente achou aqui na hora de desenvolver, subtraído da coordenada real que a gente conhece. Então o erro deu positivo de 0,057 metros. Como é que a gente faz então? Da mesma maneira que a gente fez com o erro angular, nós vamos fazer agora calcular a tolerância linear e ver se ela está dentro do erro linear que a gente achou. O nosso erro linear, então, ele vai ser a raiz de EX ao quadrado mais EY ao quadrado. Isso aqui vai ser raiz de 0,023 ao quadrado mais 0,057 ao quadrado. E isso vai dar 0,061. Agora, quem vai ser a nossa tolerância linear? A gente vai ter também da NBR 13133. Ela vai vir como sendo aqui ali no ângulo, no erro angular, a gente tinha como é que era a função do erro, da tolerância, A mais B, que multiplica a raiz de N, né? Aqui no caso, para o erro linear, a gente vai ter C mais D, que multiplica a raiz de L, onde L é a soma das distâncias totais que a gente mediu, né? Só que ele é dado em quilômetros. Isso aqui é L em quilômetros. Como eu falei, o A e o C são 0. Para as poligonais do tipo que a gente está vendo, classe 5, né? Tipo 1. Para o tipo 1, então, vai ser 0, que multiplica D. Vamos buscar aqui de novo, ó. Agora a gente vai buscar aqui o D para essa poligonal do tipo 5 vai ser 2,2 metros. Então vamos voltar aqui, vai ser 2,2 metros, que vai multiplicar a raiz do somatório aqui dessas distâncias. Essas distâncias aqui iniciais. Esse somatório aqui vai dar igual a, vamos fazer aqui rapidinho, 56,57 mais 60,83
mais 60,75, mais 44,72, mais 51,01. 273,88 metros. Só que a gente precisa ir em quilômetros, né? Então vai ser 0,27388 quilômetros. Essa conversão aqui foi só passar vírgula 3 casas, né? Então é isso que a gente vai colocar. 0,273 0,27388. O nosso erro, então, aqui vai dar a nossa tolerância. Deixa eu ver. Tolerância linear. Aqui, 1,15 metros. Quanto é que deu o nosso erro? O nosso erro deu menor que a nossa tolerância, né? Então, pronto. Eu posso passar agora para frente e corrigir essas distâncias. Para isso, então, a gente vai trazer aqui essa equação, né? Que é o nosso valor, a nossa coordenada corrigida vai depender sempre da coordenada anterior multiplicado por um fator aqui, tá? Cadê? Eu acho que eu deixei aqui. Não, é isso aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? Só diminuir isso aqui. Deixar bem aqui em cima para a gente calcular. Então, vou copiar logo isso aqui também. Cálculo das coordenadas corrigidas. A gente já está chegando no finalzinho, viu, gente? Eu sei que já está dando o nosso tempo, mas a gente já está chegando aqui no finalzinho. Então, o cálculo da nossa coordenada corrigida vai vir a partir dessa equação aqui, em que a nova coordenada depende da coordenada corrigida anterior, multiplicando aqui. Droga, eu copiei errada. Novamente, desculpa, pessoal. Trazer isso para cá rapidinho. Então tá, a nossa coordenada corrigida vai ser igual à coordenada corrigida anterior, somada da distância corrigida, da distância que multiplica o seno do azimuth mais essa correção. É porque que a gente tem que sempre pegar a coordenada corrigida anterior e não pegar a coordenada, a coordenada que a gente já tinha e só somar essa correção. Porque essa correção ela vai acumulando de ponto para que no final ela feche, tá? Então vamos fazer aqui a coordenada de A, a gente sabe que é 0, 0, então vamos para a coordenada de B. O xb corrigido vai ser igual a o x de A, né, que vai ser o 0 somado da distância de A para B, 56,57, que multiplica o seno do azimuth, aquela mesma parte, né, o seno do azimuth AB, né, que é 45 graus, mais essa correção. Quanto é que foi a correção que a gente encontrou? A gente não calculou, né? A correção ela vai ser proporcional à distância, vai ser o erro proporcional à distância em relação à distância total. E ela é negativa, né? Então, ó, menos o erro. Quanto é que foi o erro que a gente encontrou em x?
O erro em x foi 0,023. Então vamos aqui, 0,023, que vai multiplicar a distância AB, 56,57, dividido pela distância total, que é aquele 273,88 que a gente achou, né? 88. Vamos fazendo aqui por partes, tá? Vamos lá. 50, vamos calcular logo sendo de 45. Calcular logo esse primeiro trecho, né? Que multiplica 56,57. Deu 40,001. Que é aquilo que a gente já tinha. Que vai subtrair de agora 0,023, que multiplica 56,57, e tudo isso dividido por 273,88. Vai dar, subtrair de menos 0,005 aproximadamente. 0,005. Quando a gente fizer essa soma, né, 40,001 menos 0,005, 39,996, que é o que está aqui. Para a gente não perder tempo calculando o y, até porque já está dando o nosso tempo, vamos calcular agora o x de c corrigido, só para vocês verem como realmente a gente pega essa coordenada corrigida, né? Então, ao invés de pegar a coordenada que a gente já tinha de C, que era 100 menos 0,003, e apenas somar com essa correção, eu, na verdade, vou calcular ela a partir da coordenada corrigida anterior, certo? Então, ao invés de pegar aqui, eu vou pegar a partir desse 39,996, mais, agora a distância de B para C, 60,83, que multiplica o seno do azimuth BC, seno do azimuth BC aqui, que eu não vou pegar aqui, mas cadê? O azimuth BC, corrigido aqui, deixa eu pegar ele corrigido, azimuth BC corrigido 80 graus e 32 minutos. Aí, menos, aí o erro em x, de novo, 0,023, que é esse que a gente vai pegar assim, a correção, né? Que multiplica, agora a distância vai ser o 60,83, dividido pela distância total, que é 273,88. E isso vai nos dar uma nova coordenada de 99,993. A gente percebe que ela é diferente do que se eu pegasse apenas o x aqui e subtraísse desse menos 0,005, né? Então a gente tem que lembrar de sempre fazer corrigindo em relação à coordenada corrigida anterior, tá? E por aí vai, e quando a gente colocar lá no final, a gente consegue perceber que a gente vai encontrar de novo as coordenadas de A e agora elas vão bater 0, 0. Se isso acontecer, pode ter certeza que sua coordenada, sua poligonal está fechadinha, está ok, e você vai ter algo parecido com isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso para cá também. Beleza, pessoal? Deu para entender? Ficaram muitas dúvidas? É muito passo a passo, gente. E tem que tomar
bastante atenção, né? Vocês viram que eu resolvendo com vocês também, às vezes a gente vai aqui, confunde um pouquinho, coloca um seno onde é um cosseno. É por isso que às vezes fica tão bom a gente fazer no Excel. Fiz aqui minha planilha no Excel e consegui. E depois que ela está montada, eu consegui aqui fazer direitinho. Eu coloquei os dados e ela calcula para mim. Beleza? E é o que eu recomendo que vocês façam também quando forem resolver. Então, eu vou terminando por hoje, né? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, deixa eu pausar logo a gravação.